Foi para gravar aqui para nós. Ó, bom, apareceu. Né? Nós estamos ainda falando de espaço agrário. Falamos bastante na aula passada, né, sobre o espaço agrário, ou nas últimas aulas, num contexto global, porque é uma dinâmica, né, é um sistema, né? Então nós abordamos bastante sobre esse sistema desse setor, que é o setor primário da economia, das atividades, né? Então nós falamos sobre isso nas últimas aulas. Só ver uma coisa aqui, gente. Aí, beleza, agora melhorou. E nós entramos no espaço agrário brasileiro. Então eu falei para vocês nas últimas aulas, quem não veio, eu comentei sobre a Lei de Terras de 1850. Né? Ela é um divisor ali para a gente poder analisar a desigualdade no campo. E a gente já vai entrar nesse assunto hoje, que é sobre a estrutura fundiária. Então a gente vai falar de concentração fundiária. Né? Bom, então durante muito tempo aqui no nosso território, as terras elas eram doadas. Então não se comprava terras no Brasil, você chegava, era amigo do rei, falava: ô rei, quero terra para trabalhar. Aí o rei fazia o quê? Dava a terra para você, cedia a terra, né? E aí você ficava encarregado de produzir, de ocupar, né, aquela área. Era Ô, assim Brits, que acontecia, tá? Fala. você tá falando do quê? De capitania hereditária? Eu estou falando do processo colonial, estou falando de terras aqui no Brasil, porque nós vamos falar hoje de estrutura fundiária. Então, isso que eu estou dizendo, acho que foi o Canomata, né? Isso que eu estou falando, Canomata, no processo de doação de terras, tem a ver ainda com as capitanias hereditárias, né? Tem a ver com a figura do rei e a figura dos donatários. Então, o rei, ele tinha a posse do território, era uma conquista, né? Uma expansão, tá? Metade disso que vocês estão vendo aqui, e aí ele ia cedendo as terras para aqueles que queriam trabalhar nas terras e ocupar esse território. Né? Os portugueses que tinham ali uma ligação com o rei, né? Com a monarquia. Tá? Então nós tínhamos a figura dos reis, dos donatários e a doação das terras. As terras não eram vendidas, elas eram doadas. Isso muda a partir de 1850. A partir de 1850 surge a lei de terras que a gente comentou nas aulas passadas e as terras deixaram de ser doadas e passaram a ser vendidas à vista. Tá? Vendidas à vista. Isso vem um pouco da pressão da elite agrária que se formou aqui dentro do território. Essa elite agrária pressionava o governo para que ele fizesse mudanças nas leis de doações. Por que ela pressionava para que houvesse essas mudanças? É simples. Né? É bem simples. Onde que está a simplicidade disso tudo? Está no fato de que em 1850 acaba o tráfico negreiro, né, que a gente comentou, a migração compulsória, a migração forçada, de ir lá no continente africano, prender os caras, acorrentar os caras, colocar dentro do navio e trazer aqui para o Novo Mundo. Isso acabou. Né? Isso acabou com a pressão da Inglaterra, né, para que houvesse uma diminuição da retirada desses povos ali do continente. Percebendo isso, essa elite também tende ali a entender, né, que com o fim do tráfico negreiro, o fim da escravidão também estava muito próximo. Né? E o fim dessa escravidão levaria pessoas indesejadas por parte dessa elite a terem acesso à terra. Né, Braga? Quem seriam essas pessoas indesejadas? Ex-escravos, aqueles que eles não pagavam nada por essa mão de obra, onde já se viu um ex-escravo que era o meu servo aqui, eu não pagava nada, era de graça, eu capitalizava com ele, agora ser um vizinho, ser meu vizinho, né? Vizinho da minha propriedade rural. Então isso não podia acontecer, né? Na visão deles, é óbvio. Né? E aí houve uma pressão para o governo, para que o governo também estruturasse uma nova leva de mão de obra para dentro desse território. Essa nova leva, é óbvio que eu estou falando dos imigrantes, né? Que aqui chegaram, os imigrantes europeus e asiáticos, né? A partir do final do século XIX. Italianos, alemães, eslavos, japoneses, libaneses, eles vêm ali naquele período, né? Que era para substituir a mão de obra escrava. Então, foi duplamente
um golpe desigual, né, da desigualdade aqui dentro do território. Primeiro, você impede um pobre e um ex-escravo de ter acesso à terra, e depois você nem contrata esse ex-escravo para ser a sua mão de obra assalariada, né? Você importa a mão de obra de fora para poder executar esse trabalho aqui dentro. Então, é dessa forma que a gente deve entender, né, esse período de distribuição de terras aqui dentro do Brasil. Isso permitiu que houvesse dentro desse território uma grande concentração fundiária. Então, quem tinha acesso à terra é só quem tinha capital. Então, o cara tinha dinheiro, ele ia lá e comprava mais terra. Ele expandia, né, o seu latifúndio, a sua propriedade rural. Porque ou você pagava à vista ou você não tinha acesso à terra. Isso também dá origem, anos depois, às ligas camponesas, né, no início ali já do século XX. Então, os movimentos de lutas por terras aqui dentro do Brasil. Isso também dá origem aos conflitos no campo, que a gente vai falar hoje para fechar esse assunto, né? Então, aqui, as áreas aí com maior quantidade de tecnologia nesse mapinha, só para a gente já falou um pouquinho dele na aula passada, mas só para rever, né? Então, a tecnologia empregada. A gente tem que lembrar que o Brasil ele adota um modelo de agroexportação, então produz bastante para vender, né? No comércio internacional, vender como commodity, né? O que vai ali diretamente estar ligado à balança comercial do país, né? Então esse é o grande objetivo, né? Aqui, para quem nós vendemos e as regiões que mais exportam no Brasil, né? A China é o nosso principal comprador. A China, que eu sempre comento com vocês, faz parte da nossa análise geopolítica contemporânea, né? Porque ela tem rivalizado com os Estados Unidos para poder só um pouquinho, isso, beleza? Para poder buscar ali, né, a hegemonia econômica mundial. Então, ela é a principal compradora do mundo todo. E nós fazemos parte de uma geração que nós podemos ver essa mudança, né? Algo assim histórico. Um país que vem de um nível de subdesenvolvimento, passando para emergência, ultrapassar uma grande potência econômica, no caso, os Estados Unidos. Isso a gente pode estar muito próximo de presenciar nos próximos meses ou nos próximos anos até, né? Vai depender muito de como vai ser o resultado dessa pandemia para os Estados Unidos, né? Até o momento está sendo péssimo. A economia vinha crescendo, aí deu uma queda agora com essa pandemia, então a gente tem que ver aí como será, né, a reação pós-pandemia dessa potência, né? No caso, os Estados Unidos, tá? Então, a China é a maior compradora e maior compradora nossa também, principalmente da nossa soja, né? Do nosso sorgo, milho, os grãos, tá? Região Sul, eu acho que a gente tinha falado um pouquinho dela na aula passada. Região Sul do Brasil é onde nós temos o predomínio das pequenas propriedades rurais. Essas pequenas propriedades rurais, elas trabalham de forma conjunta, como se fosse ali uma parceria, né? O que nós definimos também como cooperativas, e elas abastecem a agroindústria sulista, né? É lá no sul do Brasil, por exemplo, que surgem as grandes marcas alimentícias, né? Sadia, Perdigão, Aurora, Copacol, Belo, essas marcas estão ligadas ao sul do Brasil, principalmente Santa Catarina, a sede dessas grandes marcas. E esses pequenos produtores, eles trabalham de uma forma integrada, né, para abastecer essas indústrias ou essas agroindústrias, né, assim que eles produzem, assim que eles trabalham, tá? Região Sul também tem grande propriedade rural. O fato de eu falar que predomina de pequena não significa dizer que não tem ali pequenas, né? Existem pequenas propriedades rurais, tá? É o grande predomínio, mas existem as grandes também, que são produtoras de soja, de cana, de milho, né? É o grande destaque aí da região sul na produção. E é claro, na criação de animais, pecuária bovina, suína e principalmente as galináceas, né? As aves, tá? Que vão para os frigoríficos. Região sudeste, essa região do Brasil ela merece um destaque, porque é a região mais desenvolvida, mas é a região que concentra ali
né, a produção mais desenvolvida no termo de mecanização do campo do Brasil. Isso não começou agora, isso começa lá atrás. A região que foi destinada para receber ali as grandes lavouras de café, a região destinada a ter ali os trilhos, a malha ferroviária também, para fazer o escoamento dessa produção, né? E é também a região onde concentrou, né, esse maior nível tecnológico para aumentar a produtividade das lavouras. Então, a região sudeste, por mais que ela tenha um grande desenvolvimento na atualidade, e a gente sempre lembra disso, né, o grande desenvolvimento da região sudeste, ela ainda concentra uma grande área produtora. Tem muita atividade agrícola, né, tem muita atividade de criação de animais ali naquela área, tá? Grandes propriedades rurais, predomínio de uma forte mecanização, o que fez com que boa parte da mão de obra fosse liberada para as cidades, o que contribuiu também para o inchaço das cidades, né? O inchaço de São Paulo, de Rio de Janeiro, vem justamente dessa modernização, dessa mecanização. O fato de estar na região próxima ao principal porto do país, ou durante muito tempo foi o principal porto do país, que é Santos, também facilitou, né, essa modernização da região sudeste e essa grande concentração de capital que essa região sudeste ela acaba apresentando para a gente poder analisar, né? Essa concentração de capital que leva ao grande desenvolvimento, ela não começa agora, ela começa lá atrás. Se a gente fosse analisar a primeira área a ser ocupada do Brasil seria o Nordeste, né? Na sequência, a região Sudeste. E o Nordeste acabou sendo abandonado pelos grupos políticos e o Sudeste ele passou a ser o grande foco de concentração de capital e de desenvolvimento, né? Tanto é que, trazendo para a atualidade, 2020, se a gente for analisar a região com maior desenvolvimento tecnológico, é o Sudeste. Com maior acúmulo de capital, é o Sudeste, né? Com maior densidade demográfica, é o Sudeste. Então, ele traz ali os traços desse processo colonial até o dia de hoje, né? Essa grande concentração de pessoas, de riquezas, né? Que ela acaba apresentando para a gente, tá? Esses maquinários liberam, né? E acabam dificultando a geração de empregos no campo. As principais atividades ainda hoje cultivadas, café, cana-de-açúcar e as frutas, né? São muito praticadas e produzidas nessa área, tá? Nessa região aí da região sudeste, né? O café, que já foi aí o principal gênero da nossa balança comercial até a crise de 29. Pois a cana, a gente ainda vai falar mais um pouquinho dela, mas a cana volta a ganhar espaço aqui dentro do Brasil a partir dos anos 2000, né? Com o motor do carro Flex, então o Total Flex, aí o carro passou a aceitar ali o etanol e aí a gente aumentou a produtividade de cana para produzir mais etanol, né? Tornando aí o Brasil autossuficiente em combustível alternativo. Essa é uma ideia bem legal também de ser entendida, tá? A região Nordeste apresenta uma grande concentração ali em uma de suas subdivisões, a Zona da Mata, de plantations. Plantation também já comentei com vocês nesse conteúdo. Grande latifúndio, com uma monocultura só, né? Um emprego razoável de tecnologia, não é muito tecnológico, porque se for muito tecnológico aí já é a moderna empresa agrícola, mas tem tecnologia sim empregada, né? O que facilitou ali a grande acumulação dos donos, né, desses sistemas. Essas plantations foram introduzidas pelos colonizadores aqui, né, no nosso território, tá? Por isso que ainda está presente, muito forte, na região Nordeste, porque é lá o primeiro local de instalação dessas áreas produtoras, né, pelos portugueses, tá? Lembrando que subdivisões no Nordeste, nós temos 4 subdivisões, né, Meio Norte, Agreste, Sertão e Zona da Mata. Para quem não lembrava, ó, bora lembrar, porque é importante isso, né? Até porque a região Nordeste que a gente está vendo tem 2 áreas, ou melhor, tem uma grande área de semiárido, né? E uma área de transição, tá? Então, são 2 áreas ali com características diferentes, né? Essa do semiárido se revela inóspita, né, para a produção agrícola na área, devido ao fato de não chover nessa região.
E o que é que dificulta chuvas ali naquela área? A barreira natural que existe, né? As chapadas, impedindo que as nuvens carregadas se precipitem naquela área. Então, isso prejudica bastante. Tá? Um outro fator que prejudica muito nessa região é o fato de um outro fenômeno natural que ocorre no Pacífico, né? Então, não forma-se ali as nuvens de chuvas, e o próprio desvio, né? Corrente de ar, que faz com que aquelas chuvas produzidas na região norte do país, né, pela evapotranspiração, elas acabem não chegando, né, na região nordeste. Então, acaba que chuva fica escassa para aquela área, né? Cultivo de frutas, melão, uva, manga, abacaxi. Aí você fala assim, mas frutas no Nordeste, uva, que é típica da região sul, é possível? É possível. Através de um sistema de irrigação. Por isso que a transposição do Rio São Francisco ela é fundamental para a vida do sertanejo, né, do nordestino, porque essa canalização do rio chegando essa água lá possibilitou que ele produzisse, né, espécies, gêneros agrícolas que a gente jamais imaginaria que daria certo no Nordeste, né? Quem imaginaria que a uva daria certo lá? O calor intenso afastaria as pragas e o sistema de irrigação iria facilitar, né, a produção, tá? Região Centro-Oeste, essa região sempre teve aqui a prática do gado, né, nessa área, isso vem desde lá da chegada do gado ao Brasil e a migração dele para o interior, então o gado chegou aqui, mas ficou mais intensificada a atividade agrícola aqui na região Centro-Oeste a partir da Revolução Verde de 1970, que a gente já comentou, né? É o período em que o mundo todo está usando tecnologia para aumentar a produtividade. Aqui não seria diferente, né? Então usou a tecnologia para aumentar a produtividade na mecanização do campo, né? O campo aqui da região Centro-Oeste. Então na prática das atividades agrícolas, né? E também na questão do pasto, né? Então a questão do pasto, a criação desses pastos aí para a produção de gado. Então isso expandiu na nossa região de tal forma que a região Centro-Oeste virou um dos berços, né, produtivos aí da criação de animais e também na produção de grãos, né? Você pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, soja e cana-de-açúcar, vocês vão ver que são um dos maiores produtores do país, né? Soja no Mato Grosso, a cana aqui, nós temos municípios aqui do Mato Grosso do Sul que competem com o estado de São Paulo. O município de Rio Brilhante está entre os maiores produtores de cana, por exemplo, para a gente poder ter um entendimento, né? Região Norte também tem um processo muito parecido com o nosso, porque a expansão agrícola na região Norte também começa na década de 70, com os chamados paulistas, né, que começaram a entrar nesse território, nessa região, incentivados pelo Estado, é lógico, né, o Estado acaba incentivando, tá? E aí, além do incentivo do Estado, também tem a questão, né, de ocupar uma área que não era ocupada e que a gente sabe que o solo, teoricamente, é rico em nutrientes, então isso atraía muita gente, né? Por mais que a gente fale, mas é rico em nutrientes, de certa forma, né? Porque há ali algumas coisas que não justificam essa frase. Sim, o fato de você desmatar a floresta prejudica o próprio solo da floresta, né? Falta de matéria orgânica, ele por si só é um solo não muito fértil, ele depende dessa matéria orgânica. Uma vez desmatada, acaba prejudicando, né? Mas eles entraram aí também para poder ocupar e levar pasto e levar gado para essa região, né? Principalmente naquela área que está aparecendo aí para vocês, ó, como Matopiba, né? Que é a sigla ali dos iniciais dos estados. Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que é a área de grande expansão do agrobusiness, ou do agronegócio, nessa região norte, né? O que E que é preocupa muita gente. agrobusiness, Brice? Agronegócio, tá? É aquela propaganda que aparece na TV, Braguinha, que fala assim, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Aquilo ali já é uma propaganda do agrobusiness, né? Então, o Brasil ele faz parte Mas desse como assim agronegócio. business? Business, negócio, né? Agronegócio, voltado para a produção, utilizando muitas máquinas para exportação.
Esse é o objetivo aqui dos grandes produtores rurais do Brasil, né, Braguinha? Eles buscam isso. Os grandes produtores buscam o que nós chamamos de culturas de ricos. Então, produzem ali no campo e o objetivo deles é o mercado externo, é vender, né? E o valor da venda desses produtos entra diretamente na balança comercial dessas nações. Ô, Brites, Então, acaba favorecendo eles. Tá? Fala, Braga. eu tava um tempão de mão levantada, daí quando você desligou minha câmera. Fala. Você quer falar alguma coisa? Não, só que tava de mão levantada, só que o senhor desligou minha câmera. Porque você estava fazendo gracinhas, né, Braga? Eu? Gracinhas não pode. Não pode. Só no final, na hora da chamada, que pode fazer gracinhas. Eu tava mexendo no celular. Você queria fazer alguma pergunta? Já que você levantou a mão? Já fiz, o que é agrobusiness? Muito bem. Agrobusiness é o tal do agronegócio. Então, é a relação que as grandes propriedades rurais, os grandes latifúndios ou as modernas empresas agrícolas têm, né, em relação ao campo, a forma de produzir, a forma de tratar ali o campo. Beleza? Isso é o agrobusiness, isso é o agronegócio. Esse é o agro, que é tech, que é pop, que é tudo, né, como a propaganda já diz. Aqui no Brasil, então, nem se fala, até porque a nossa economia, basicamente, hoje se baseia no agronegócio, né? Região do Matopiba, tá? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, região produtora, né? Modernização do campo, falando um pouquinho aí, as máquinas, né? Concentradas na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tá? Relações de trabalho, eu comecei a falar na aula passada, né? Então a gente vai fechar essas relações de trabalho também. Relações de trabalho tem a ver com as relações que as pessoas têm ali com quem? Com o campo, né? Com a área produtiva, né? Com a produtividade. Tá? Então, nós temos dentro dessas relações de trabalho aí, no campo as culturas de pobres e as culturas de ricos, que eu sempre foco nesse assunto e comento. Né? Cultura de pobre é o que a agricultura familiar ou camponesa produz, né? Alimentos. Isso é tido como cultura de pobre, porque não serve para você vender no mercado externo e também não conta na balança comercial, né? Por isso, cultura de pobre. Ela serve para abastecimento do mercado interno. Tá? Cultura de rico seria aquela destinada para o mercado estrangeiro. Então, seria ali a monocultura, né? Seria os grandes latifúndios, as modernas empresas agrícolas, aí sim, cultura de ricos. Né? Como que ocorrem essas relações de trabalho aí no campo? Então, nós temos ali algumas modalidades. Aí tem 3, depois eu vou mostrar mais uma. Parceiros, então, trabalham em parcerias, eles não têm a terra, mas não tem como trabalhar na terra, né? Ou por doença, ou por idade, aí vem um outro e trabalha ali, produz na terra, depois eles definem como eles vão ocupar, né? O valor ali daquilo que foi produzido, tá? Ou se vão consumir apenas para subsistência, aí fica na decisão dos parceiros, né? Meiros, então metade da produção fica destinada ao dono da terra e outra metade fica com aquele que produziu. Poceiros, lá na lei de 1850, a lei da terra, Estatuto da Terra, de 1850, né, ou lei de terras também, já trazia ali a ideia dos poceiros. Poceiros não poderiam perder as suas terras, né? Foi revalidado pelo Estatuto da Terra de 64. Tá? O que quer dizer? O poceiro ele tem a posse da terra, mas ele não é o dono dela. Então, ele tem a posse, mas ele não pode vender. Então, eu tenho a posse de uma terra, eu posso produzir nela. O Estado permite que eu produza. Não me cobra nada. Mas se eu quiser vender essa terra para o Braga ou para o Canomata, eu não posso. Tá? Porque eu não tenho esse direito, eu não tenho título por ela. Tá? Quem é que pode vender? O Estado. O Estado é o dono da terra. Eu só tenho a posse para uso. No caso, posse para eu plantar. Né? Não sou dono dela. Tá? Então, tem a posse, mas não tem a propriedade. E aí tem essa outra modalidade de trabalho que nós chamamos de boias frias. Né? Comentei também já com vocês, boia tem a ver com comida fria, porque eles não tinham de esquentar a comida. Então, eles trabalhavam ali horas e horas, ganhando por produtividade. Né? Na colheita, geralmente na colheita manual,
de atividades agrícolas, principalmente a cana-de-açúcar. E aí, dessas colheitas, eles paravam ali para poder se alimentar. Tá? Só trabalham na época de colheita, então é um típico trabalho sazonal, né, ou transhumante, como nós chamamos. Tá? Então quer dizer o quê? Que durante o período do ano, eles vêm para o período da colheita, ficam ali até a colheita acabar. Acabando a colheita, eles retornam para a sua localidade de origem. Né? Então imagina que o Braga saiu daqui de Campo Grande e foi trabalhar na colheita lá em Rio Brilhante de cana. Ele fica lá 3 meses colhendo cana, depois de 3 meses ele retorna aqui, né, para a nossa região e acaba retornando aqui para Campo Grande. Essa é a ideia. Né? Há algumas preocupações aí com esse tipo de atividade? Sim. Por quê? Está aqui as características dela. Ó, colheita manual, e aí já é um risco para a saúde do trabalhador. Geralmente, esses canaviais, agora essa prática está bem mais escassa, esses canaviais eram queimados, né? E aí esperava, né, passar ali a queima da cana, aí é que colocava o trabalhador para colher a cana. Né? Qual que era a prática da queima? Era para evitar o quê? Só um pouquinho. A prática da queima era para evitar ali, que os animais peçonhentos atacassem, né, esses boias frias, tá? E também para facilitar o corte dessa cana. Né? Só que aí você corria risco. Primeiro, são horas e horas de trabalho, então pode ter algum tipo de mutilação, né? A cana mesmo pode acabar soltando ali algum material e perfurar, né? O olho, por exemplo. Muita gente ficava cega nessa colheita de cana, tá? Então, boa parte dessa produção brasileira hoje é mecanizada, mas durante muito tempo ela foi feita assim, né? Pelas pessoas cortando, dali essa cana ia para a usina e de lá virava etanol, virava álcool, né? Virava cachaça, tá? Virava rapadura, né? Assim que funciona. Fala, Braguinha. Eu ia te perguntar mesmo por que que não usa máquina, só que você já falou que usa máquina hoje em dia. Sim, e em várias regiões, algumas ainda usa o trabalho manual, né? Se o cara não quer investir em máquina, ele vai usar o trabalho manual, tá? Isso é comum. Queimar canavial está proibido no Brasil, porque, como vocês sabem, né, o fogo ele é incontrolável. Você queimou um canavial aqui, de repente ele já caminha, vai queimar uma outra propriedade, e assim vai queimando várias áreas, né? A gente está passando por um período forte de queimadas agora no Brasil. Queimadas na floresta amazônica, queimadas no Pantanal, né? Pouca atitude por parte do governo, mas nós estamos passando por esse período de queimadas, que mostra que nós temos uma certa ineficiência, né, para combater esse período, que é o período de maior estiagem, né, tempo mais seco, né, aqui na nossa região. Ó. Quantos dias já não chove, né? Deu aquela chuva boa uns 2 finais de semana atrás, mas depois parou e o tempo está muito seco nessa época do ano. Então, as doenças respiratórias elas aumentam bastante e as queimadas também. Né? Voluntárias e involuntárias elas vão aumentando aqui na nossa área. Tá? Expropriação da terra é um outro termo muito trabalhado quando a gente fala de geografia agrária, porque a expropriação de terra está ligada às grandes empresas agrícolas, né? Ou aquelas pessoas que têm muito capital. Então, elas conseguem pressionar ali os pequenos que estão próximos à sua propriedade até que elas consigam fazer o quê? Comprar aquelas terras. Tá? Então, geralmente, nós temos grandes proprietários de terra, modernas empresas agrícolas, que vão comprando as pequenas, e assim elas vão expandindo o seu território e aumentando a produtividade ali daquela região, né? Ou da região onde ela está, né, localizada, tá? Então, isso é expropriação de terra. Você ir ali, ó, aumentando o seu espaço através da incorporação delas. Você não permite que o pequeno ou médio produtor rural ele chegue a competir com você, né? Primeiro que ele não vai conseguir, mas se ele tentar competir, você acaba incorporando ele. É uma ideia, é como se fosse uma multinacional no campo, isso mesmo. É como se fosse uma multinacional no campo. Hoje já me perguntaram isso, é como se fosse. Vai incorporando ali os pequenos e expandindo o seu território. Né? Isso aí traz um fator marcante para a gente, que é a expulsão dos camponeses, né? Ou, como vocês já aprenderam, o chamado êxodo rural. Então, o trabalhador que está ali no campo,
conforme vão se apropriando dos territórios, ele acaba deixando essas regiões e indo para as cidades, né? Vende a sua terra e vai para a cidade. Com pouco estudo, logo ele estoura todo o dinheiro e fica às margens da sociedade, né? Assim também que funciona aqui dentro do país. Muita gente acabou sendo prejudicada por esse processo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a expropriação da terra, nós também temos a monopolização do território. Nessa monopolização do território entra quem? Região Sul. Né? A região Sul ela funciona como se fosse uma grande empresa, né? E ali você tem várias grandes empresas do setor agroindustrial que compram os produtos de pequenas propriedades rurais. Isso é o mais interessante. Por isso que eu falei que o Sul ele tem predomínio de pequenas que trabalham como se fossem grandes cooperativas, um cooperando com o outro. Então, as propriedades rurais, o dono das fazendas, eles assinam contratos com essas empresas do Sul, com Sadia, com Perdigão. E aí as empresas elas dão toda assistência tecnológica, veterinária, né? De estudo de solo, de grãos, para que eles produzam para elas, né? Ah, mas vai produzir grão para quê? Para abastecer, por exemplo, as galináceas, né? Essas galináceas, todas elas têm um peso ideal para poder ser abatida. Suíno também, né? Gado também. Justamente para quê? Para ter um controle de qualidade, tá? Para que nossa carne ela possa entrar em outro país, em outra nação, ela tem que ter um controle de qualidade. Isso já é padronizado. O ISO 9001, ISO 9002 são padrões de qualidade de produtos. Se a gente não tiver esse padrão, as outras nações param de comprar da gente. Há uma semana atrás, por exemplo, no começo da semana passada, a China anunciou que um lote de frango chegou contaminado com Covid em uma das suas províncias. Rapidamente, a China soltou uma nota, só não explicou onde estava a contaminação, se era no frango ou na embalagem. Isso foi o grande erro da China, né? Mas, de contrapartida, um país já parou de comprar o nosso frango, né? A Indonésia, por exemplo, parou de comprar o nosso frango na hora. Cortou as compras do produto. Por quê? Com medo da contaminação. O Brasil hoje é o segundo país com o maior número de infectados, ou melhor, mortos pela doença, né? Só estamos atrás dos Estados Unidos, que tem a maior quantidade. Então, o mundo todo está olhando para a gente. Se tem um boato desse de que uma carne está infectada, ou algum produto que nós exportamos está infectado, o mundo todo já olha a gente com outros olhos, já quer parar de comprar da gente, o que vai prejudicar a nossa economia, né? Já tem uma grande quantidade de desempregados, agora também pode ser prejudicado por não conseguir vender os produtos. Beleza? Falar sobre concentração, então fazendas aqui no Brasil, né? Essas fazendas, grandes propriedades rurais, até 1970, né? Com pouca mecanização, muita utilização da mão de obra. A partir de 70 isso muda com a mecanização do campo. É o período em que as empresas, né, começam a investir mais na área rural, investindo mais em máquinas, né, tornando esse campo mais produtivo, né, produzindo mais, tá? Então essas mecanizadas fazendas modernas são voltadas para monocultura e essas monoculturas para exportação. Aí você tem que fazer um exercício rápido, na hora lá que estiver fazendo, respondendo as questões, de pensar o seguinte: a produção de soja que existe aqui no Brasil, ela serve para abastecimento interno ou é para comércio externo, né? Essa é a primeira ideia que a gente tem que ter. Externo, né? A gente volta lá para a exportação. Ah, mas tem o consumo interno. Tem leite de soja, carne de soja, suco de soja, né? Óleo de soja, tem. Tem tudo isso mesmo. Você não está errado, você está corretíssimo da sua ideia. Mas isso tudo que fica aqui, esses derivados, ainda é a menor parte. A maior parte é para comércio externo, tá? Então essas monoculturas elas são voltadas para exportação, beleza? Isso também, essa mecanização, né? Concentração de monoculturas e mecanização acabou contribuindo ali para esse processo que é o êxodo rural, intensificado a partir da década de 70, abandono, né, dos trabalhadores da área rural e expulsão deles também, a expropriação de terras, o que levou ali à falência
desapropriação, né, de pequenos proprietários rurais. Essa falência e desapropriação, ela traz uma consequência para a gente, que é o aumento da concentração fundiária, né? Concentração fundiária é o grande problema hoje do campo brasileiro. Nós temos vários problemas aí nas áreas urbanas, tá? Nas áreas rurais, mas esse aqui, a gente fala de igualdade social, esse é o primeiro. Porque a desigualdade social brasileira, ela começa aí, na concentração fundiária, né? Lá atrás, com a Lei de Terras de 1850, que acabou resultando nisso que a gente tem hoje. Uma pequena parcela da sociedade controlando uma grande quantidade de terras dentro do Brasil. E a grande maioria das pessoas que querem trabalhar na terra não tem acesso a ela. Então isso acaba prejudicando o nosso território, né? Auxílio às indústrias, essa produção integrada que eu citei para vocês, da agroindústria, da soja, né, com seus derivados, isso não começou agora não, isso começou lá na década de 70 também, né? Década de 70 é o período de choque do petróleo, então nós temos ali uma grande crise econômica, países do Oriente Médio, vocês viram isso ano passado, pararam de produzir petróleo e aumentaram o preço do barril, então diminuíram a produção e aumentaram o preço do barril de 4 para 12 dólares. Isso aí quebrou a economia do mundo todo e do Brasil não seria diferente, né? Mas o Brasil não era dependente do Oriente Médio, não era, mas os Estados Unidos era. E a gente pegava empréstimo de quem? Dos Estados Unidos. Então aqui no Brasil vai ser a crise dos juros. Lá é choque do petróleo, aqui é crise dos juros. A gente pegou tanto empréstimo para poder promover ali o desenvolvimento do país que nós aumentamos a nossa dívida externa. E na década de 70 os caras passaram a cobrar os juros mais caros em cima desses empréstimos que a gente tinha feito anos antes, os militares, né? E esses juros elevados acabaram endividando a gente ainda mais. A gente não tinha como pagar. Não tendo como pagar, essa década de 70 ela fica conhecida como a década do milagre econômico, mas a de 80 fica marcada como a década perdida. O Brasil, para não ficar dependente de petróleo de fora, ele criou um combustível alternativo, e era uma forma também de vender para o mundo todo, caso a galera comprasse a ideia dele, né? Esse combustível alternativo ele vai ser derivado da cana-de-açúcar, uma cana que servia para fazer o melado, né, o açúcar, né, para ser comercializado, passou a ter uma outra finalidade, tá? Que era a produção do etanol. Então, ela já tinha uma demanda, ela aumentou a demanda dela na indústria, essa matéria-prima. Por isso que aumentou a produção de cana no país a partir de 70. Tá? Só que esses projetos eles foram abandonados na década de 90, os projetos de motor ali movido a etanol. Esse abandono desses projetos acabou prejudicando a nossa economia, né? Porque o etanol ele parou de ser produzido aqui dentro do país. Ele só voltou a ser produzido em 2004. Tá? Então, aí as lavouras voltaram a aumentar de novo. Porque aí surgiu o motor Total Flex aqui no Brasil, né? A Volkswagen desenvolveu esse motor Total Flex, que você poderia andar com gasolina ou com etanol. E hoje a maioria dos carros aqui dentro do Brasil andam com as duas opções, né? Você pode pôr gasolina ou você pode pôr etanol, tanto faz, ele vai andar da mesma forma, né? Essa é a ideia, esse é o padrão desse período da década de 70, né? Isso aumentou as lavouras de cana e isso também aumentou o investimento de grandes empresas porque tinha essa aproximação e aí é que surge, aí que aumenta a intensificação do campo com a indústria. A agroindústria ela aumenta nesse período aqui dentro. E nós temos, mais uma vez, o aumento da concentração fundiária, principalmente onde? No sudeste do Brasil, né? Esse programa de agroindústria, que foi o primeiro nosso, né, do campo abastecendo as indústrias, ele teve um nome, Proálcool. Ele foi criado em 75. O primeiro choque do petróleo é 73, a gente falou no passado. Uma forma de você diminuir ali a dependência da gasolina, né? Então tinha vantagens, ó, polui menos do que a gasolina, matéria-prima renovável, desenvolvimento de tecnologia nacional, porque a gente criou o nosso motor movido a etanol. O primeiro motor foi um Fiat 147, na década de 70, se andar com etanol, e era uma alternativa estratégica, caso faltasse o petróleo, né? Ou caso um outro país precisasse, a gente teria ali o etanol para comercializar. Desvantagens do etanol, porque ele também tem desvantagens, né? Utilização dos bons solos para a prática agrícola, elevado custo do programa,
A gente tem que lembrar que é um programa estatal pro álcool, né? Então o Estado intervindo ali na economia, os militares no caso, né? Problemas ambientais, desgaste do solo, as queimadas, né? A técnica da coivara, que a gente já falou, né? Queima do solo, tá? Isso acabava prejudicando ali todo o ecossistema dessas áreas onde a cana era implantada, né? E o surgimento do trabalho temporário, os boias frias que a gente acabou de comentar, surgem justamente aí nesse período, né? No período do pró-álcool, tá? Produção de cana, os locais aí onde a produção ela ocorre com maior intensidade, né? Ó, verde mais escuro é a maior intensidade, tá? Aí mais clarinha onde não tem muita cana. E tem o sem informação, que seria o Distrito Federal, sem informação. Sem informação. São Paulo ainda ganha, né? São Paulo ainda ganha nas áreas produtivas, tá? Soja, que é um outro gênero agrícola introduzido na década de 70, então a marcha da soja, essa mancha escura aí mostra onde ela se instalou, né, a partir da década de 70 e a expansão dela nos anos, né, nas décadas. A estrutura fundiária é justamente essa estrutura fundiária aqui que vai analisar ali o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado espaço, país, né, região, tá? É a estrutura fundiária. O que dá para a gente saber do Brasil? E não esquecer mais, que o Brasil tem uma grande concentração fundiária, né? Então, tudo que é ruim a gente tem bastante, né? Você fala assim, concentração de renda. O Brasil é o segundo país a ter ali a maior concentração de renda do mundo. O primeiro é o Catar, depois é o Brasil. Concentração de terra, nós estamos entre os 3 maiores do mundo, né? E olha que ainda acho que é o maior, mas coloca o Brasil entre os 3 maiores, né? Concentração fundiária, tá? Concentração fundiária é boa, perdão. É boa, é boa. Para quem? Para quem tem terra, né? Para quem tem terra, para quem tem dinheiro, para quem tem poder, então aí consegue ir aumentando. Então, para quem tem terra, é boa, né? Para quem não é boa? Para quem não tem terra, porque não tem acesso a ela. O acesso ela fica dificultado, tá? Ter acesso significa pegar terras produtivas e dar para essas pessoas? Não. Isso não é o princípio da reforma agrária. O princípio da reforma agrária é você pegar terras improdutivas. E o Brasil tem muitas terras improdutivas. A gente tem mais terras improdutivas hoje do que terras produtivas, por incrível que pareça, né? O Brasil nos últimos anos, olha só como também não faz sentido a gente desmatar a floresta amazônica ou qualquer área de floresta, que o Brasil nos últimos anos, pegar a última década, ele aumentou a produtividade do campo sem expandir, né? Desmatamento, sem nada, sem degradar. A gente já tinha aumentado a nossa produtividade. Por isso que não faz sentido a gente ir lá e desmatar a floresta amazônica. Não faz sentido. A gente só vai estar se prejudicando em acordos internacionais, tá? Então, olha lá, distribuição de terra, social de terra, os países em que há uma concentração tende a ser mais desigual, né? Aí a população não tem acesso, isso vai levar ao que ali? Isso vai levar, primeiro, à desigualdade, aumento da pobreza, da fome, da miséria dentro desse território e aos conflitos, né? As pessoas morrendo por disputas de terras nesses países. No Brasil não seria diferente. Todo ano nós temos conflitos por terras aqui dentro. Pessoas que estão brigando ali para ter acesso às terras. Então, todo ano tem essas disputas, tá? A maioria dos países envolvidos já promoveram, né, a reforma agrária. Lá eles sabem trabalhar muito bem com essa ideia de pequeno e de grande proprietário rural, tá? Só assim, que país que já fez reforma agrária? Europa já fez reforma agrária. Estados Unidos já fez reforma agrária. México já fez reforma agrária. México fez reforma agrária em 1910. Foi o primeiro do continente americano a fazer reforma agrária. Pegou lá, aproveitou a revolução do Emiliano Zapata e já fez reforma agrária. Para garantir ali, né, que o povo não questionasse muito, né? Fala, Bruno. Quer perguntar alguma coisa? Beleza, de boa. Qualquer dúvida que tiver aí, você manda aí. Os subdesenvolvidos aqui, ligados, né, à herança colonial, é que mantém ainda essa característica de plantation. Então isso aí dificulta, tá? Acaba dificultando ali o acesso da grande maioria das pessoas ao campo. Então dificulta também a questão da reforma agrária. Por exemplo, se você vai discutir reforma agrária no Brasil, as pessoas, a primeira coisa que elas fazem, né, elas modificam toda a ideia
do que é essa reforma agrária, né? Elas acabam ali deturpando, né, a verdade. Então elas mentem. Dentro dessa mentira vem o medo, então ocasiona o medo nas pessoas. Tá? Então as pessoas ficam receosas e tendem a não gostar da reforma agrária, mesmo sem entender o que é reforma agrária. Aí você fala assim, mas isso é possível? No Brasil isso acontece. Muitas vezes a gente acaba não gostando de uma coisa porque alguém comentou, a gente viu um vídeo, né, de alguém falando, só que a gente não pegou para ler de fato o que significa, como ela funcionaria, de qual forma ela combateria ali a desigualdade, né, se ela conseguiria combater a pobreza, a fome. A gente nem olha isso, né? A gente vai naquilo que falaram e a gente fielmente acaba acreditando. É isso? Só que há muito ainda o que ser explicado sobre a reforma agrária, tá? Primeira delas, a reforma agrária, ela não tira terras produtivas, né? Só terras improdutivas, terras que estão paradas, e dão a essas pessoas que querem trabalhar na terra, tá? O Estatuto da Terra de 64, que é aquele mesmo que fala que a reforma agrária deve ser aplicada, mas não executa, ele traz ali a divisão das propriedades rurais, né, em 5, tá? 5 categorias. Imóvel rural, né, qualquer imóvel que esteja ali destinado à produção da agropecuária ou agroindústria é imóvel rural. Eu planto batata, é imóvel rural. Eu planto soja para a produção de leite de soja, imóvel rural. Eu tenho uma fazenda, mas é hotel fazenda, não é imóvel rural. Né? Aí é turismo, é diferente. Tá? É setor de serviços. Propriedade familiar, então, pequeno. Né? Produz para a subsistência, a mão de obra é familiar, né? A mecanização é bem baixa. Tá? Minifúndio, esse minifúndio aí, pequenas propriedades rurais, extensão maior que a propriedade familiar, tá? E ali ligado à agricultura familiar ou coletiva, que é aquele sistema que nós falamos lá no começo, o sistema coletivista. As kibbutz, por exemplo, em Israel, é um sistema de minifúndio. Latifúndio, grande propriedade rural voltada à produção, né? Tem modernização nessas áreas, monocultura, lembra disso, né? E faz ali muita especulação imobiliária, né? Então o latifúndio que está parado lá, sem produtividade, esperando a sua supervalorização para ser vendido, comercializado. E a empresa rural, aí a gente tem médias e grandes propriedades rurais, né? Que aí tem ali a pessoa física ou a pessoa jurídica de empresa mesmo, produzindo para abastecimento externo, né? Para vender para fora, tá? Estrutura fundiária brasileira, eu trato ela como a mais concentrada no mundo, nenhum outro país, né? A gente tem outros países ali bem próximos, mas a do Brasil a gente pode pôr com toda certeza que é a mais concentrada no mundo. Tá? Nós temos lá minifúndio 70%, ocupando ali uma boa parte dos imóveis rurais, né? E aí nós vamos ter lá latifúndios, 55% desses latifúndios, eles são ligados aí a essas grandes empresas, essas grandes produtoras de monoculturas. Por isso, tamanha concentração. E o que resta, o que sobra, fica ali para a agricultura familiar, que é o grande produtor de alimentos, como eu já tinha visto para vocês, falado para vocês em outras aulas. Né? Essa concentração ali, cada vez maior no campo, e muitas vezes são terras improdutivas, paradas, que estão só para especulação imobiliária, não tem finalidade alguma, ou seja, poderiam estar produzindo alimentos, mas não, estão paradas. Então tem gente que prefere deixar uma terra parada do que produzir alimentos aqui no Brasil, é assim que funciona, nessas concentrações aí. Tá? Aqui uma imagem que mostra a estrutura fundiária, menos de 10 hectares, aí vem lá a grande maioria delas, né? Áreas de estabelecimentos rurais. Fala, Carol! Quer perguntar alguma coisinha? Apareceu Ô, aqui, Brits, Carol. você pode ali, aquela parte que fala imóvel rural, propriedade familiar, minifúndio, eu faltou copiar isso, obrigada. Eu só vou copiar os dois últimos itens. Tá, eu vou disponibilizar esse material aqui depois para vocês, em PDF, lá no Sysflaming também.
tá? Aí vocês vão poder pegar, anotar e ter esse material para estudar também, que ele está mais completinho. Beleza? Eu vou deixar disponibilizado lá para vocês assim que a gente Obrigada, foi. finalizar. De nada. Os problemas sociais no campo. Então, os problemas sociais, eles têm início aqui com o processo de ocupação, né? Com as capitanias hereditárias, a gente já comentou sobre isso. O processo de Sesmarias, ele já traz a desigualdade, né, das terras, a distribuição delas aqui dentro do Brasil, tá? E isso só foi aumentando, né, conforme as leis de terras elas foram sendo modificadas, tá? Então, lá, distribuía terrenos e condições para produzir de graça, depois passou a ser vendido, né, esses territórios, tá? O que aumentou ali as disputas no campo, né? Então, com a independência, as demarcações de territórios eles passaram, né, a trazer ali um grande grau de violência. Além disso, aqui dentro do Brasil, nós temos uma outra marca, que é a apropriação de terras. Apropriar de algo que não é seu é ilegal, né? Aqui nós tendemos a chamar crimes de algo bonitinho, né? Então, por exemplo, apropriação, furto e roubo, a gente chama de grilagem de terras. Fica muito mais bonito, né, do que falar que as terras eram roubadas, né? Peculato, por exemplo, dinheiro público sendo desviado para a mão de políticos, né? Também a gente chama de formas mais bonitinhas, como rachadinha, né? Mensalinho, mensalão. Não, a gente tem que falar a forma correta. Crime, né? Peculato, desvio de dinheiro público. Aqui no Brasil a gente aprendeu a chamar de formas bonitinhas, porque aí não pega tão mal para os políticos que estão no poder, né? Fica mais tranquilo para eles poderem trabalhar. Se a gente começar a chamar da forma correta, né? Então aqui no Brasil, primeiro, teve uma sacanagem com pobres e ex-escravos, né? Durante um bom tempo se aproveitou desses povos aqui dentro. Quando chegou no momento de fatiar ali com eles um pouco da riqueza do país, dando acesso a eles, não. Impediu que eles tivessem acesso à terra. É sempre assim que acontece. Reparem, toda vez que o país está crescendo, melhorando a economia, que é o momento de todo mundo crescer ali, né, até os mais pobres, não. Vem alguém e fala, não, agora não, vamos beneficiar tal grupo, tal momento, né? E a gente tem isso muito forte, né, quando a gente analisa, principalmente a estrutura política do país. Tá? Olha lá, outro motivo que desencadeia os conflitos é a grilagem de terras. Essas grilagens recebem esse nome porque começa lá atrás, na prática de pegar um papel, numa parceria ali dos safados com os cartoreiros, dono de cartórios, e aí o cara dava o documento, o cara ia lá e envelhecia o papel, né? E aí eles ficavam sendo os donos das terras com documentos falsos e ninguém propunha ali uma expulsão deles daquele território, não tinha fiscalização para tirar esses caras. E aí o dono da terra, de fato, acabava sendo expulso. Então ele perdia a terra dele. Você fala assim, mas isso foi no passado do Brasil, né? Isso não ocorre mais. Hoje em dia isso continua acontecendo. Tá? Então hoje em dia nós temos esse processo de grilagem de terras no Brasil contemporâneo. Isso não ficou no passado, não. Isso está presente hoje dentro do nosso país. Tá? A mecanização, né, a tecnologia do campo também foi forçando os pequenos produtores a ir abandonando, né, o trabalho no campo, migrando para cidades, tá? Então tem vários fatores aí que trazem esses problemas sociais dentro do campo. Para combater esses problemas sociais, surgem os movimentos sociais do campo. Um desses movimentos muito forte, eles vão lutar ali uma coisa chamada reforma agrária, que eu já comentei bastante nesse conteúdo, que é pegar terras paradas, pegar terra parada, terra que não produz nada, e dividir em lotes e dar para essas famílias que querem produzir no campo, tá? Isso é reforma agrária? Não é só isso, né? Estou falando bem simplesão. Por quê? Porque vai mais além. Você pega essas terras que estão paradas, você dá a essas famílias esses lotes, e o governo também tem que subsidiar essas famílias. Como subsidiar? Brits, criando linhas de crédito. Ele não cria para os grandes, que a gente já falou, ele não cria financiamento, refinanciamento, financiamento de veículos, de tratores, caminhões, caminhonetes para os grandes. Tem que fazer a mesma coisa para o pequeno. Né? Porque aí sim ele está dando ali para o pequeno o direito para que ele trabalhe naquela terra.
Porque se você só der a terra e abandonar o cara, ele vai ficar lá um ano, aí ele não consegue produzir no segundo ano, a família começa a passar fome, o solo começa a ficar desnutrido, ele não tem como tratar. Aí vem uma grande empresa dessa e fala, ó, te dou tanto aqui na terra, vai embora, essa terra vai ser minha. Pronto. A expropriação ela vai continuar acontecendo, a concentração vai continuar acontecendo. Tá? Então, além de dar a terra, o indivíduo também tem que criar mecanismos que façam que esse indivíduo continue ali naquela área, produzindo, né? Produzindo alimentos, produzindo o que for que seja, né? Tirando o seu sustento ali daquela terra. Tá? Desses movimentos, o mais famoso é o MST, né? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A gente esquece dos rurais, fala muito Movimento Trabalhador Sem Terra, mas essa é a denominação. Surgiu no sul do país, lá no Paraná, e ganhou força no Brasil todo, né, esse movimento. A gente vê muito esses caras à margem das rodovias aí pelo Brasil todo, porque ali eles estão mostrando que eles querem acesso à terra, então eles criam os acampamentos, né, à margem das rodovias. Quando eles ganham as terras, eles viram ou criam ali os assentamentos, eles viram assentados. Tá? Essas ocupações nem sempre ali são solucionadas de forma pacífica. A forma pacífica seria desapropriando um território que está improdutivo e o Estado mesmo concedendo ali a divisão dessa área, né? Mas geralmente o Estado é omisso, abandona esses movimentos, eles acabam fazendo o quê? Invadindo propriedades rurais que estão abandonadas. Aí o dono fica sabendo, vai lá e pede retomada de posse, e aí é que está o conflito. A gente tem um monte de conflitos assim, de que o dono retorna com capangas armados e mata esses trabalhadores dentro dessas propriedades. Isso acontece muito frequente aqui no Brasil, todos os anos. Se você colocar aí no Google, luta no campo, conflito no campo, vocês vão ver as notícias que vão aparecer, as manchetes, vão ver nos anos. Então, todo ano, você vai ver 2020, vai ver 2019, 2018, na sequência, bonitinho. Todos os anos tem conflito no campo. Tá? Outro problema é a utilização da mão de obra infantil, né? E a exploração do trabalhador. São dois pontos que estão proibidos, né? Trabalho infantil é proibido, porque existe o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, que não permite, né, o trabalho infantil, ainda bem, ao contrário do que o nosso presidente falou na semana passada, né? Ainda bem que não tem trabalho infantil, porque se já tem essa desigualdade desse tamanho, imagine se ainda tivesse, né, a exploração da mão de obra infantil dentro do país. Aí é que não haveria ali chance mesmo para os mais pobres, né? Exploração do trabalhador. Por mais que a gente fale que a escravidão acabou em 1888, o Brasil contemporâneo, atual, ainda apresenta um monte de denúncias de trabalho escravo. Né? Você tem denúncia de trabalho escravo na Bahia, no Maranhão, tá? No Mato Grosso, de pessoas que executam trabalhos análogos à escravidão, sem qualidade de trabalho, colocando a vida em risco, em carvoarias, né? Em atividades extrativas minerais, tá? Então a gente tem várias denúncias dessas que são fiscalizadas ali pelo Ministério do Trabalho. Ou era, né, para ser, tá? Então o trabalhador, além de toda essa preocupação que existe, né, todo esse receio com essa exploração do trabalhador, ainda tem a questão do trabalhador ter que pagar para trabalhar. Esse é um ponto muito interessante aqui do Brasil, porque geralmente aqueles trabalhadores sazonais, eles migram para uma outra área, onde eles ficam lá no período de colheitas ou de plantio, trabalhando de forma manual. E aí, nesse período, eles vão consumindo ali do patrão, e quando chega o momento de receber, eles não têm nada para receber, estão mais devendo, endividados, do que para receber do patrão, né? Então, isso é um outro ponto também muito analisado pelo Ministério do Trabalho aqui dentro do Brasil. É claro que o Ministério do Trabalho ele é só uma organização para fiscalizar um país enorme como esse, né? Então tem fazendas lá no ponto mais distante do Brasil que estão cometendo esses atos. Como que fiscaliza? O IBAMA, por exemplo, não consegue fiscalizar o desmatamento nem as queimadas da floresta amazônica, tá? Trabalhadores libertados do trabalho escravo entre 2003 e 2018 no Brasil. Dei uma olhada. Então, olha só. 2003 e 2008. Não estou falando de 1803 e 1800 ou 1918. Né? Estou falando de período bem recente, bem atual.
Tá? Fechamos aí. Alguém quer perguntar alguma coisinha? Sim? Não? Tá suave, Não, Brice, sim. tá suave. Tá suavão? Não, Brice, tá de boa. Muito bem, muito bem. Muito bem. Tá de boa, né? O Braga